Dona Maria Aparecida Silva tinha 89 anos quando decidiu que não podia mais carregar sozinha o peso de um segredo que guardava há 7 décadas. Sentada em sua poltrona de couro gasto, no pequeno apartamento do bairro da Liberdade, em São Paulo, ela observava pela janela o movimento constante da rua Galvão Bueno. As luzes dos letreiros japoneses piscavam como estrelas terrestres, mas sua mente estava longe dali, viajando no tempo até os anos 1950. Era uma tarde chuvosa de março de 2024 quando sua neta favorita, Carla, veio visitá-la como fazia todos os domingos. Dona Maria notou que suas mãos tremiam mais que o normal ao servir o café. Não era apenas a idade avançada que a fazia tremer, era a ansiedade de quem finalmente decidira abrir o coração. Carla, minha filha, disse a idosa com a voz embargada. Preciso te contar uma coisa muito importante. Algo que guardei comigo durante toda a minha vida e que agora não posso mais esconder. A jovem de 28 anos que trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas imediatamente se preocupou. Será que a avó estava doente? Havia algo que a família não sabia? Carla puxou uma cadeira para ficar mais perto de Dona Maria e segurou suas mãos rugosas com carinho. Pode falar, vó. O que está acontecendo? Para entender o segredo de Dona Maria, era preciso voltar ao ano de 1954. Naquela época, ela era apenas Maria, uma moça de 19 anos que havia chegado a São Paulo vinda do interior de Minas Gerais, da pequena cidade de Poços de Caldas. Como tantos outros migrantes daquela época, ela buscava uma vida melhor na capital paulista, que crescia rapidamente com a industrialização. Maria trabalhava como costureira em uma pequena confecção no Brás, bairro que fervilhava com imigrantes, italianos e árabes. Acordava às 5 da manhã para pegar 3 ônibus até chegar ao trabalho, onde passava 12 horas por dia debruçada sobre uma máquina de costura Singer, produzindo vestidos e blusas para as lojas do centro da cidade. Foi nessa confecção que ela conheceu Giuseppe Benedetti, um rapaz italiano de 25 anos, filho de imigrantes que haviam chegado ao Brasil no início do século XX. Giuseppe era diferente dos outros rapazes que Maria conhecia. Ele tinha estudado até o equivalente ao ensino médio, sabia falar português, italiano e um pouco de francês, e sonhava em ter seu próprio negócio. O romance entre os dois floresceu rapidamente. Giuseppe era gentil e respeitoso. Sempre trazia pequenos presentes para Maria. Uma flor colhida no caminho do trabalho, um doce comprado na padaria italiana da Rua Oriente, ou simplesmente uma carta, escrita à mão contando sobre seus sonhos para o futuro. Mas havia um problema que tornava esse amor quase impossível. A família de Giuseppe era radicalmente contra relacionamentos com brasileiros. Os pais do rapaz, Dom Salvatore e Dona Lucia, haviam imigrado com a mentalidade de preservar as tradições italianas e viam com maus olhos qualquer envolvimento do filho com brasileiros, como chamavam pejorativamente os não descendentes de italianos. Para eles, Giuseppe deveria se casar com uma moça italiana ou, pelo menos, com uma filha de imigrantes italianos. Já haviam até escolhido uma candidata, Francesca, filha de um próspero comerciante de massas do Brás, que havia chegado da Calábria alguns anos antes. Maria sabia disso, mas o amor que sentia por Giuseppe era mais forte que qualquer preconceito ou barreira social. Eles se encontravam escondidos, às vezes no Parque da Luz, outras vezes em pequenos cafés do centro, sempre tomando cuidado para não serem vistos por conhecidos da família Benedetti. Durante quase um ano, esse relacionamento secreto continuou. Giuseppe dizia que estava lutando para convencer os pais, que tentava mostrar a eles como Maria era uma pessoa boa e trabalhadora. Mas a pressão familiar era intensa, especialmente
porque o pai havia prometido que, se Giuseppe se casasse com Francesca, o ajudaria a abrir uma pequena fábrica de roupas. Em meados de 1955, Maria descobriu que estava grávida. A notícia chegou como um raio em dia de sol. Naquela época, uma gravidez fora do casamento era motivo de escândalo e vergonha social. As mulheres nessa situação eram frequentemente rejeitadas pela família e pela sociedade. Quando contou a Giuseppe, o rapaz ficou em estado de choque. Ele amava Maria, mas também sabia que a família jamais aceitaria a situação. A pressão para se casar com Francesca havia aumentado, e os pais já estavam organizando o noivado. Maria, minha cara Maria, disse Giuseppe, segurando as mãos dela em um banco do Parque da Luz, enquanto as lágrimas corriam pelo rosto de ambos. Eu te amo mais que tudo nesta vida, mas não sei como resolver esta situação. Meus pais vão me deserdar, vão me expulsar de casa. E sem o dinheiro da família, como vou sustentar você e o bebê? Maria, mesmo com o coração partido, mostrou uma força que ela mesma não sabia que possuía. Giuseppe, eu entendo sua situação, mas esse filho é nosso e eu vou criá-lo com ou sem sua ajuda. Só preciso que me diga, você quer estar conosco ou não? Giuseppe ficou em silêncio por longos minutos. O conflito interno era visível em seu rosto. Por um lado, o amor por Maria e a responsabilidade com o filho que estava a caminho. Por outro, a pressão familiar, a segurança financeira e as tradições que havia aprendido desde pequeno. Maria, disse finalmente, preciso de um tempo para pensar. Isso vai mudar nossas vidas para sempre. Deixe-me conversar mais uma vez com meus pais, tentar fazê-los entender. Mas Maria já sabia qual seria a resposta. Ela conhecia Giuseppe o suficiente para perceber que ele não teria coragem de enfrentar a família. E estava certa. 2 semanas depois, Giuseppe procurou Maria no final de um dia de trabalho. Ele estava diferente, mais distante, e evitava olhar diretamente em seus olhos. Maria, eu não posso abandonar minha família. Eles me deram tudo. Me trouxeram para o Brasil. Investiram em minha educação. Se eu me casar com você, eles vão me renegar. E eu não terei como sustentar nem você, nem o bebê. É melhor assim. O coração de Maria se despedaçou naquele momento, mas ela manteve a dignidade. Eu entendo, Giuseppe. Você fez sua escolha. Mas quero que saiba que nosso filho saberá quem é o pai, mesmo que você não esteja presente. Giuseppe tentou oferecer dinheiro, mas Maria recusou com firmeza. Não quero sua esmola. Vou criar meu filho sozinha, com trabalho honesto. Foi então que Maria tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ela inventaria uma história para proteger seu filho do estigma de ser criado sem pai. Voltou para Minas Gerais por alguns meses, vivendo com uma tia distante, e criou uma versão fictícia dos acontecimentos. Quando retornou a São Paulo, já com a barriga aparente, contou para os vizinhos e conhecidos que havia se casado com um rapaz de Minas Gerais, que morrera em um acidente de trabalho logo após o casamento. Era uma história triste, mas socialmente aceitável naquela época. Em dezembro de 1955, nasceu João, um menino saudável de olhos verdes como os do pai. Maria olhou para aquele rostinho e prometeu a si mesma que faria de tudo para dar ao filho uma vida digna, mesmo que isso significasse carregar sozinha o peso da verdade. Para sustentar a si mesma e ao bebê, Maria trabalhava durante o dia como costureira e à noite fazia costuras em casa. Dormia pouco, mas nunca se queixava. Aos poucos foi construindo uma reputação como uma das melhores costureiras do bairro, e seu pequeno apartamento na Liberdade se tornou referência para quem precisava de roupas bem feitas. João cresceu acreditando que seu pai havia sido um herói que morreu jovem.
Maria inventava histórias sobre ele, como era corajoso, trabalhador, como sonhava em dar uma vida melhor para a família. Em sua mente infantil, João idealizava esse pai que nunca conheceu. Na escola, quando os colegas perguntavam sobre o pai, João repetia orgulhoso as histórias que a mãe contava. Ele nunca suspeita de nada, pois Maria foi muito cuidadosa em criar uma narrativa consistente. Com o passar dos anos, Maria se estabeleceu como uma respeitada comerciante. Abriu uma pequena loja de roupas femininas na rua Galvão Bueno e conseguiu dar a João uma educação de qualidade. O menino se formou em engenharia e constituiu sua própria família. Às vezes, Maria se perguntava se deveria contar a verdade para João, especialmente quando ele fazia perguntas mais específicas sobre o pai. Mas cada ano que passava tornava mais difícil revelar a mentira. Como explicar décadas de uma história inventada? Além disso, Maria descobriu através de conhecidos do Brás que Giuseppe havia realmente se casado com Francesca e que o negócio da família prosperou muito. Eles tiveram 3 filhos e se tornaram uma família respeitada na comunidade italiana de São Paulo. Giuseppe nunca tentou procurá-la ou saber sobre o filho. Essa informação só reforçou a decisão de Maria de manter o segredo. Por que complicar a vida de João com uma verdade que não mudaria nada? O pai biológico havia feito sua escolha há décadas. João se casou com Helena em 1978 e tiveram 2 filhos, Carlos e Carla. Maria se tornou uma avó extremamente carinhosa e presente. Carla, especialmente, desenvolveu um vínculo muito forte com a avó. Era comum vê-las juntas aos domingos, conversando sobre tudo e todos. Foi Carla quem cuidou de Maria quando ela começou a apresentar problemas de saúde relacionados à idade. A neta foi sua companheira em consultas médicas, ajudou a organizar as medicações e sempre esteve presente nos momentos difíceis. Durante esses anos de convivência próxima, Maria muitas vezes esteve tentada a contar o segredo para Carla. Ela via na neta uma pessoa madura, compreensiva, capaz de guardar segredos, mas sempre hesitava no último momento. Em 2023, quando Maria completou 88 anos, ela começou a sentir que o tempo estava se esgotando. Pequenos problemas de saúde se acumulavam. Pressão alta, diabetes controlado, algumas quedas em casa. Nada grave, mas suficiente para fazer uma pessoa idosa refletir sobre a finitude da vida. Foi então que ela começou a questionar se estava certo levar esse segredo para o túmulo. João tinha direito de saber quem era seu verdadeiro pai? Os netos tinham direito de conhecer a história real da família? Durante meses, Maria oscilou entre contar ou não a verdade. Às vezes, quando Carla estava visitando, ela começava: "Minha filha, tem uma coisa que eu preciso te contar." Mas depois se desvia para outros assuntos. Em março de 2024, um evento específico fez Maria tomar a decisão final. Carla havia comentado, casualmente, que estava pesquisando a genealogia da família para fazer uma árvore genealógica de presente para João no aniversário dele. "Vó, a senhora tem algum documento do meu avô? Alguma foto? Quero incluir ele na árvore genealógica da família." Naquele momento, Maria percebeu que a verdade eventualmente viria à tona. Com as facilidades da internet e dos arquivos digitais, seria questão de tempo até alguém descobrir que não havia registro de casamento nem certidão de óbito de um marido inexistente. Era melhor que a verdade viesse dela, com suas palavras, suas explicações, do que fosse descoberta de forma acidental e dolorosa. "Carla", disse Maria naquela tarde chuvosa de domingo, "não existe árvore genealógica para pesquisar do lado do seu avô, porque ele nunca foi meu marido. Na verdade, eu nunca me casei." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla piscou várias vezes,
tentando processar a informação. Como assim, vó? Foi então que Maria contou toda a história. Giuseppe, o amor proibido, a gravidez, o abandono, a decisão de inventar a história do marido morto. Cada detalhe, cada dor, cada decisão difícil que havia tomado ao longo de 7 décadas. Carla ouviu tudo em silêncio, segurando as mãos da avó. Quando Maria terminou, os olhos de ambas estavam úmidos. Vó, por que a senhora guardou isso? Por tanto tempo sozinha? Porque naquela época, minha filha, ser mãe solteira era uma vergonha muito grande. Eu queria proteger seu pai e vocês de preconceitos e julgamentos. Mas agora, vendo como o mundo mudou, como vocês são pessoas abertas e compreensivas, percebo que talvez eu pudesse ter contado antes. Carla precisou de alguns dias para digerir a informação. Ela conversou com o irmão Carlos, e juntos decidiram como abordar o assunto com o pai. Quando finalmente contaram para João, a reação dele foi de total incredulidade, seguida de uma mistura de tristeza e admiração. Tristeza por descobrir que a imagem idealizada do pai era uma invenção, mas admiração pela força e determinação da mãe. Mãe, disse João, abraçando Maria. A senhora fez o que achou melhor na época. Eu não posso julgar suas decisões. O que importa é que a senhora me criou com muito amor e me deu tudo o que precisava para ser uma pessoa de bem. Uma das descobertas mais surpreendentes foi que Giuseppe ainda estava vivo. Aos 94 anos, ele vivia em uma casa de repouso no bairro do Brás. Sua esposa Francesca havia falecido alguns anos antes, e ele estava bem debilitado pela idade. Carla, movida pela curiosidade e pelo desejo de conhecer a história completa, decidiu procurá-lo. Foi uma conversa difícil e emocionante. Giuseppe, mesmo com a memória comprometida pela idade, ainda se lembrava de Maria. Ah, Maria, minha querida Maria, murmurou o idoso italiano, com lágrimas nos olhos. Não passa um dia sem que eu pense no mal que fiz a ela. Fui um covarde, um covarde. Giuseppe revelou que sempre soube que tinha um filho com Maria, pois amigos em comum haviam comentado sobre o bebê. Mas a vergonha e o medo de enfrentar a situação o impediram de procurá-la. Eu queria conhecer meu filho, disse Giuseppe. Mas como chegar depois de tanto tempo? Como explicar por que abandonei vocês? Após muita conversa e reflexão, a família decidiu proporcionar um encontro entre Giuseppe e João. Foi um momento intensamente emocional, realizado na própria casa de repouso, com a presença de Carla e Carlos. João, homem já maduro de 68 anos, encontrava finalmente o pai biológico. Não houve recriminações ou cobrança. Apenas 2 pessoas idosas, pai e filho, tentando compreender as circunstâncias que os mantiveram separados por toda a vida. Giuseppe pediu perdão incontáveis vezes, tanto para João quanto para a memória de Maria. Explicou as pressões da época, o contexto familiar, sem tentar justificar suas escolhas, mas apenas contextualizá-las. Eu fiz a escolha errada, admitiu. Escolhi a segurança material em vez do amor e da responsabilidade. Perdi os melhores anos da vida do meu filho e causei muito sofrimento para uma mulher extraordinária. Giuseppe faleceu apenas 3 meses após esse reencontro, em paz por finalmente ter conhecido o filho e pedido perdão pelas escolhas do passado. João se sentiu completo por ter tido a oportunidade de conhecer a verdade e de perdoar. Maria, aos 89 anos, experimentou um alívio imenso por ter finalmente compartilhado o peso que carregara sozinha por tanto tempo. A família se uniu ainda mais em torno dela, admirando sua força e determinação. Vó, disse Carla durante uma de suas visitas dominicais. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço.
Criou um filho sozinha, construiu uma vida digna e ainda protegeu a todos nós com sua dedicação. Maria sorriu, sentindo-se finalmente livre. Minha filha, cada época tem seus desafios. Naquela época, uma mãe solteira enfrentava dificuldades que vocês nem imaginam. Eu fiz o que achei melhor para proteger meu filho. Não sei se foi certo ou errado, mas foi feito com amor. A história de Dona Maria nos ensina sobre a complexidade das escolhas humanas e como o contexto histórico e social influencia nossas decisões. Em uma época em que ser mãe solteira era motivo de ostracismo social, ela encontrou uma forma de proteger seu filho e construir uma vida digna. O segredo que ela guardou por 70 anos não era apenas sobre identidade paterna, mas sobre sobrevivência, proteção e amor maternal. Cada década que passou sem revelar a verdade tornava mais difícil fazê-lo, criando uma rede complexa de mentiras piedosas que sustentavam uma estrutura familiar aparentemente normal. A decisão de finalmente contar a verdade aos 89 anos mostra que nunca é tarde demais para a honestidade, especialmente quando ela vem acompanhada de amor e compreensão. A família de Maria soube acolher a revelação com maturidade, compreendendo as circunstâncias que levaram àquela escolha décadas antes. Giuseppe, por sua vez, carregou toda a vida o peso de suas próprias escolhas. Sua decisão de priorizar a segurança familiar em detrimento do amor e da responsabilidade paterna o perseguiu até os últimos dias de vida. Esta história, ambientada na São Paulo dos anos 1950, reflete as transformações sociais profundas que o Brasil experimentou ao longo das últimas décadas. O que era impensável ou escandaloso nos anos 1950 tornou-se mais aceito e compreensível nos dias atuais. Dona Maria representa milhares de mulheres brasileiras que, em tempos de menores garantias sociais e maior preconceito, encontraram formas criativas e corajosas de proteger seus filhos e construir vidas dignas. Sua história é um testemunho da força feminina e da capacidade humana de transformar adversidades em oportunidades de crescimento e superação. O segredo guardado por 70 anos, finalmente revelado, trouxe não apenas alívio para quem o carregava, mas também compreensão e união para uma família que aprendeu a valorizar ainda mais a matriarca que sempre os protegeu, mesmo quando isso significava carregar sozinha um peso emocional imenso. Hoje, aos 89 anos, Dona Maria continua vivendo em seu apartamento na Liberdade, cercada pelo carinho da família e pela paz de quem finalmente compartilhou sua verdade. Nas tardes de domingo, quando Carla a visita, elas conversam sobre tudo, incluindo agora também sobre Giuseppe e sobre as complexidades da vida que só o tempo e a experiência conseguem revelar completamente.